Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui do Através da Bíblia, da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais uma das nossas aulas falando aqui sobre o texto de 2 Coríntios. Na última aula a gente falou sobre como Paulo defende ali as ocasiões através das quais ele estava passando, exatamente porque ele precisava dar essa satisfação, sim, para aqueles irmãos lá de Corinto, mas ao mesmo tempo a garantia do ministério dele não estava no que os irmãos achavam dele, mas naquilo que o Senhor Jesus Cristo havia feito ao garantir a ele, na verdade ao tê-lo chamado e ao ter garantido ali o Espírito, o selo do Espírito como garantia no seu coração. Para a gente poder ter uma clareza aqui sobre onde nós estamos, dentro do nosso esboço, nós estamos ainda aqui na explanação de Paulo, da sua conduta, as circunstâncias através das quais ele estava passando e o seu ministério apostólico. Ali passamos aqui pela introdução, em que ele trata alguns pontos sobre isso, como ele apresenta aquela saudação. Deixa-me, inclusive, trazer aqui já para você uma certa... Será que eu consigo aqui fazer? Acho que eu consigo. Pronto. Aqui nós temos uma saudação que vai de 1 e 2. Logo depois nós temos uma gratidão. Ele apresenta uma gratidão, apresenta sua gratidão pelo conforto divino, exatamente. Aqui a gente vê isso ali de 3 até o 7. E vemos também um livramento de um perigo mortal, digamos assim, como ele apresenta lá. E isso está lá em 8 até o 11. Beleza? Então, agora nós estamos falando aí sobre exatamente as características. Nós estamos aqui falando sobre a conduta dele, como ele explica a sua conduta, e nós temos ali, posso marcar assim, que nós temos as características de sua conduta. Isso vai do 1:12 até o 14. Temos uma defesa contra a acusação de ser alguém com duas palavras. E isso vai do 1:15 até o 22, que foi exatamente onde nós havíamos parado, certo? E agora o que nós vamos ter ele vai explicar aqui sobre uma visita, de o cancelamento, doloroso de uma visita. É o que a gente vai ver aqui, que vai do 1:23 até capítulo 2, versículo 4, certo? Logo depois nós temos também o perdão para um ofensor, que vai ali do 2:5 até o 11. E também temos uma situação incansável em Troade.
Isso vai do 2:12 até o 13, beleza? Estou fazendo isso aqui mais para que nós mantenhamos uma coesão aí na nossa análise. Caso contrário, poderia ser que nós ficássemos um pouco perdidos, já que é um texto um tanto extenso, certo? Mas do jeito que está aqui, acredito que vai nos ajudar aí o suficiente, beleza? Muito bem. Então, vamos agora para o versículo 23, que é exatamente quando ele vai começar a falar sobre esse cancelamento doloroso dessa visita que ele haveria de fazer ali para esses irmãos. Muito bem. Aqui nós temos o seguinte, aqui no versículo 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunho de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Quando Paulo explica aqui, mais uma vez ele chama a Deus como testemunha, certo? Paulo tem a sua consciência no lugar, isso já ficou claro, mas ele faz questão de tomar a Deus, como a gente vê aqui, tomo a Deus por testemunho. Se essas pessoas estão acusando Paulo de ser alguém que não cumpre a sua palavra, que fica ali mudando de posição, mudando de decisão à medida que as coisas prosseguem, ele chama Deus como testemunha. Isso mostra para a gente já uma certa segurança de fato daquilo que Paulo está fazendo. Basicamente isso para o que eu queria chamar a atenção. Ele diz, olha, eu tomo Deus por testemunha porque que os meus propósitos, eles são por amor de vocês. Em cada instante, Paulo está provando que as suas decisões, que o seu serviço, que o seu ministério, que os seus propósitos, tudo tem a ver com aqueles irmãos. Foi para vos poupar, Mas por que ele chama Deus como testemunha? Porque Paulo está falando aqui, meu amigo, de motivações, certo? Paulo chama a Deus como testemunha por se tratar de uma questão de motivação. Só Deus consegue perceber e considerar a motivação do nosso coração. E quando você chama Deus como testemunha, é você mostrando para Deus, Senhor, não tem outra razão aqui para eu mentir, porque o Senhor já viu o que aconteceu. Então Paulo está dizendo para esses irmãos, olha, isso foi para poupar vocês. Eu deixei de ir para ter com vocês, não foi simplesmente porque eu sou alguém hesitante ou alguém que não tem tanta segurança no que faz. Paulo foi chamado por Deus. Ele fez isso por amor aos irmãos. Mas mesmo assim ele tem que se explicar. E é por isso que ele diz, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Olha, Paulo está enchendo aqui, ele está colocando esses irmãos em alta conta. Ele diz, olha, eu não estou falando isso, não é o caso de vocês pensarem que então vocês dependem da minha presença diante de vocês para que vocês permaneçam firmes na fé. Nós não temos domínio sobre a fé de vocês, mas porque nós somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. E Paulo está dizendo, vocês estão firmados pela fé, só que vocês cooperam com a nossa alegria. Ele diz, aliás, nós cooperamos com a alegria de vocês. E Paulo quer ver esses irmãos felizes e não tristes. Então, dependendo do contexto em que Paulo os encontrasse, poderia ser uma situação muito dolorosa, muito difícil, muito triste. Então, para evitar esse tipo de coisa, o apóstolo Paulo diz, olha, nós somos cooperadores da alegria de vocês e eu, por essa razão, ainda não visitei vocês, porque eu quero poupar vocês de estar com vocês num momento difícil. Paulo está escrevendo de uma forma meio que como se ele entregasse essa carta
e dissesse, olha, aqui está a carta que eu quero ter com vocês. Se eu fosse falar com vocês, antes disso, ia ser uma situação muito pesada. Paulo ia chegar lá diante desses irmãos só para exortá-los, só para corrigi-los. Então Paulo escreve a sua terceira carta, que parece ser uma carta mais dura, e está escrevendo agora a sua quarta carta, que é o texto de 2 Coríntios, que é o texto que é inspirado, para, de uma certa forma, amortecer os pesos, amortecer o impacto ou os impactos que poderia se ter caso ele fosse diretamente tratar com todos esses problemas ali com aqueles irmãos. Mas vamos adiante aqui. Nós estamos em 2 Coríntios e agora a gente vai para o capítulo 2. 2 Coríntios, deixe-me... 2 Coríntios, agora sim, capítulo 2. E aqui nós temos exatamente o apóstolo Paulo, ele está falando o seguinte, olha, e isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Qual era a razão de Paulo não encontrar com aqueles irmãos? Ele diz, eu queria poupar vocês. E agora, só para que você fique claro aí de onde nós estamos, agora nós começamos aqui o capítulo 2. Porque senão eu vou ter que colocar 2, 12, 1, 2, então aqui é o capítulo 2 para a gente poder se situar. Beleza, isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Então Paulo queria estar com aqueles irmãos alegre, Paulo queria estar, como eu falei, com esses impactos amortecidos, esses impactos que poderiam vir de um tratamento que ele estava ali, tendo com aqueles irmãos uma dificuldade, tantos problemas que ele precisava estar resolvendo ali. Então, exatamente por isso, ele já dá uma aliviada ali, ele diz, olha, eu não queria ter com vocês em tristeza, eu não queria chegar aí só para brigar com vocês. Em outras palavras, é isso que a gente encontra no apóstolo Paulo. E sabe o que eu acredito nisso? Olha aí, no versículo 2 ele diz, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que quando for não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Isso é maravilhoso. O apóstolo Paulo está dizendo aqui para esses irmãos, olha, meus irmãos, eu não queria estar com vocês triste. E para mim, o apóstolo Paulo, aqui, podemos até escrever isso, Paulo, nos versos 2, 1 até o 4, apresenta uma profunda, melhor dizendo, sensibilidade para com os irmãos de Corinto. E isso deveria nos ensinar tanto, porque normalmente quando nós somos fáceis e rápidos de podermos identificar os erros, inclusive os erros da igreja. Qualquer problema que acontece na igreja, qualquer dificuldade que nós encontramos, nós somos muito fáceis de perceber isso. Só que existe uma hora de chamar a atenção da igreja de uma forma mais pesada, de uma forma mais dura, de uma forma mais contundente. E existe uma hora de nós sermos, de uma certa forma, mais sensíveis àquilo que está acontecendo. Então, o que a gente vê aqui? A gente não vê um apóstolo Paulo truculento, que vê todos os problemas da igreja de Corinto, que a gente já está notando que são muitos. Inclusive, a gente vê isso lá na carta de 1 Coríntios, problemas lá de ordem sexual, problemas de ordem
da própria comunidade, dos irmãos, problemas de incesto e tudo isso, e a gente vê esse tipo de coisa e pensa, nossa, que igreja difícil. Mas Paulo, ele sabe lidar com uma igreja difícil. Ele não simplesmente chega detonando tudo aquilo que está de errado. Ele diz, olha, eu queria ter ido com vocês. Paulo tem que se explicar depois, numa quarta carta, para esses irmãos, porque ele não foi antes. Porque se ele fosse antes, ele ia só para bater. Mas bater no bom sentido, né? Não estaria ali simplesmente de uma forma leviana. Ele ia bater porque esse povo precisa. Eles precisam de uma exortação. E Paulo dá essa exortação para eles. Mas não de uma forma ruim. Paulo se preocupa com esses irmãos. E exatamente por isso ele diz, por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Mais uma vez ele diz, se eu entristecer vocês, quem é que vai me alegrar? Vocês é que deveriam me alegrar. Eu vou chegar e é para me alegrar. Só que eu chego aí com vocês, vou me entristecer, vocês vão se entristecer. Qual é a razão disso? Eu vou ficar triste, o apóstolo Paulo diz, certo? Então, exatamente porque no meio dos muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi. Então, Paulo escreveu para eles, parece ter sido uma carta, como eu falei, né? Mais dura, mais difícil, mais triste, certo? Mas talvez com um peso maior emocional, exatamente porque Paulo queria ter chegado lá com isso já resolvido. A carta de Paulo já deveria ter ajudado a resolver os problemas lá tão graves que estavam ali acontecendo. Então ele diz, olha, mas para que conhecesseis o amor que vos consagra em grande medida. Aqui a gente vê o apóstolo Paulo tão belamente mostrando o seu espírito pastoral, o seu espírito de amor para com aqueles que estão ali na igreja, e exatamente por isso ele se explica. Então não adianta a gente simplesmente, é muito fácil a gente encontrar os erros da igreja. Os erros da igreja estão aí para todo mundo perceber. Mas não é disso que nós estamos falando. A gente está falando de um apóstolo Paulo que é cuidadoso, que é amoroso, que é sensível à situação que aqueles irmãos estavam enfrentando. E exatamente por isso ele apresenta o seu cuidado e diz, olha, isso é para que vocês conheçam o amor que eu consagro para vocês, de grande medida. Mesmo que ele fosse mal compreendido, pagasse um preço, está aqui tendo que explicar, mas ele fez isso por amor. Então a gente nota que um amor, eu vou colocar isso aqui para você lembrar, certo? Vou colocar aqui para que você lembre. O amor para com Deus. O amor para com os irmãos. E uma consciência limpa diante do Senhor torna um ministério inabalável. Marque isso aí, certo? Marque isso aí para você não esquecer. É isso que nós estamos vendo aqui com o apóstolo Paulo. O que ele tem? Ele tem amor para com Deus, convicção de que ele foi chamado para com Deus, de que ele está servindo a Deus, de que ele não serve a homens. Mas além disso, a gente vê um amor para com os irmãos, um cuidado impressionante diante daquilo que ele faz, um cuidado de que ele não quer que esses irmãos se entristeçam, uma sensibilidade, não é simplesmente uma tentativa de chegar destruindo as bases ali daqueles irmãos, e ao mesmo tempo uma consciência limpa, uma consciência limpa de que ele amou os irmãos, de que ele amou a Deus e que ele tem servido ao Senhor de todo o seu coração. O que isso gera? Isso gera um ministério inabalável. Isso faz com que alguém sirva com a consciência tranquila de que as suas motivações estavam no lugar,
de que Deus é testemunha disso, de que ele não precisa se preocupar com o que as outras pessoas vão pensar, muito embora seja importante dar essa satisfação, como a gente colocou aqui, a quem de direito, o apóstolo Paulo fazendo isso para com a igreja, mas ele faz isso em total tranquilidade de consciência, sabendo que o que ele fez foi por amor a Deus, sabendo que o que ele fez foi por amor aos irmãos. E essa consciência, meus irmãos, gera, como eu falei, um ministério inabalável. A esperança de Paulo é na glória, no céu. Ele não está esperando ser compreendido aqui na terra, certo? Às vezes a gente até, de uma certa forma, condiciona o ministério a uma boa reputação diante das pessoas. É claro que diante de algumas pessoas ele precisa ser de fato compreendido, analisado e aprovado, né? Uma igreja local, por exemplo. Mas, além disso, o que nós precisamos mesmo é de uma boa consciência. Uma consciência no lugar de que aquilo que nós estamos fazendo é para a glória de Deus e por amor dos irmãos. Muito bem. Agora nós chegamos no versículo 5, exatamente quando a gente vai falar aqui sobre um perdão a alguém que ofendeu, né? Ou seja, o perdão a um ofensor. E aqui a gente tem, ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Mas, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O que a gente pode lembrar aqui a partir desse texto? Perceba, agora Paulo vai tratar de um impenitente, né, de um ofensor. E aqui a gente pode ter exatamente princípios para tratar de pessoas difíceis. Preste atenção aqui, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer para a gente exatamente alguns desses princípios sobre como devemos tratar uma pessoa difícil na igreja. Ele diz, olha, se alguém causou tristeza, então, é uma pessoa difícil, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Então Paulo está chamando a atenção aqui de que primeiro, né, o erro não é cometido somente em relação a uma pessoa, mas a toda a igreja. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Nós não podemos olhar para os nossos erros. A gente falou sobre o sofrimento, que ninguém sofre sozinho, que a gente não pode olhar para o sofrimento de uma perspectiva a partir do próprio homem somente. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos pensar que o erro também ele vai ser visto somente em relação a nós mesmos. Quando nós pecamos, e isso eu estou falando aqui com um temor no coração, quando nós falhamos, quando nós pecamos, nós estamos caindo exatamente numa situação em que mais pessoas estão envolvidas, certo? Isso é dos versículos 5 a 11. Então, basicamente, deixe claro de que deixe claro que o erro não é cometido somente em relação a uma pessoa, mas a toda a igreja, certo?
Paulo é disso que ele fala aqui. Ele diz aí, olha, que em parte a todos vós ele está chamando a atenção exatamente para isso, para a característica corporativa do pecado, certo? De que o pecado afeta toda a igreja, todo o corpo de pessoas. E ele diz, basta-lhe a punição pela maioria, certo? Então, Paulo deixa também a cargo da igreja que a igreja faça essa decisão. Basta-lhe a punição pela maioria, ou seja, defenda o poder defenda a importância da igreja local em relação a quem pecou. Como assim, professor? Aquele que pecou, ele precisa entender claramente de que existe uma maioria, de que ele, mais uma vez, não está sozinho. Existem pessoas que vão para igrejas para ficarem anônimas, que vão para uma igreja bem maior, não por outra razão, mas porque elas não querem ser vistas. Mas aí Paulo diz, olha, essa pessoa aí que está ofendendo, ela precisa ser julgada pela igreja, precisa ser julgada no sentido de passar por um processo de disciplina, passar por um processo de assembleia, alguma coisa, mas a igreja precisa passar e falar isso e punir essa pessoa. Está aqui, basta ali a punição pela maioria. Então, por enquanto, a gente fica aqui. Na próxima aula eu prossigo aqui com esses princípios que eu acredito são bem importantes para o que a gente tem falado. Beleza? Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Valeu!